Vamos abrir, meus irmãos, a nossa Bíblia, o Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. E vamos ler os versos 14, 15 e 16. E diz assim a palavra de Deus. Este texto é o texto do Sermão da Montanha, um dos textos do Sermão da Montanha. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Verso 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que Deus aplique no nosso coração a porção lida de sua santa palavra. Amém. O Sermão da Montanha está registrado em especial no Evangelho segundo Mateus, a partir do capítulo 5. E o Sermão da Montanha é o maior documento de espiritualidade existente na história. Aqui no início do capítulo 5, Mateus registra que e Jesus, vendo a multidão, primeiro versículo do capítulo 5, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então, Jesus pronunciou o Sermão do Monte, e eu me lembro que estive, quando visitamos a nação israelita, no Sermão do Monte. Pisamos ali, aquele local em que Cristo ensinou, proferiu o Sermão do Monte. Por que o sermão é chamado do monte? Porque diz a Bíblia que ele subiu a um monte. Existe na Bíblia um lugar de destaque para montes. No caso de Jerusalém, Jerusalém é uma cidade edificada sobre montes, sobre montanhas. Então diz aqui que Jesus subiu ao monte. E por que ele proferiu o sermão, aquele famoso sermão do monte? Porque o que ele tinha para dizer ali transcendia a vida comum do vale inferior. As palavras proferidas por Jesus no sermão tinha que ser no monte, e ali, por ser um local edificado, no caso de Jerusalém, sobre os montes, os homens estavam acostumados a reunir-se no monte. E a Bíblia diz que há um destaque, por exemplo, para o Monte da Transfiguração. Quando Mateus existe no capítulo 17, verso 1, a transfiguração de Cristo. Ele subiu a um monte na companhia de Pedro, Tiago e João e se transfigurou, mostrou-se como ele há de se mostrar quando voltar para nos levar para si mesmo. Mas o monte, ou os montes, têm um destaque na Bíblia. Por exemplo, o Monte Sinai foi o monte onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. E Cristo, no Sermão do Monte, a partir do capítulo 5 de Mateus, apresenta aos homens o caminho da vida. No Sermão do Monte, Cristo apresenta o caminho da vida. Podemos dizer que o Sermão da Montanha ou do Monte se constitui na lei maior, na constituição do cristianismo, porque o Sermão do Monte é o mais famoso sermão de quanto Jesus proferiu, e o Sermão do Monte é uma das passagens mais belas do Novo Testamento. Alguém já disse que o Sermão do Monte é a peça mais linda que foi pronunciada e que foi escrita. Foram as palavras mais nobres e dignas
já proferidas por um homem, o Sermão do Monte, deram uma dimensão diferente à religião, que na concepção dessas palavras do Sermão do Monte não é casca, mas conteúdo. A religião não é casca. Quando a gente começa a ler aqui, o Sermão do Monte é conteúdo. E por isso, então, quando ele termina o Sermão do Monte, diz que as multidões estavam empolgadas, absolutamente maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas, como diz o relato bíblico. Porque, meus amados irmãos, eles, ou elas, as palavras pronunciadas no Sermão do Monte, como constituição do cristianismo, como lei maior, carta magna do cristianismo, elas dimensionaram os nossos relacionamentos em pureza. Não só isso, mas elas trataram da questão do ódio, por exemplo, da questão do ressentimento e a questão do perdão, dos julgamentos temerários. Elas trataram da ansiedade, não andeis ansiosos, olhai as aves do céu, enfim, os lírios do campo. Trataram da confiança em Deus. Por isso que o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, é a constituição do cristianismo. E como eu disse, como está registrado aqui, as multidões estavam absolutamente impactadas. E não era para menos, porque ao proferir o Sermão do Monte, nós vemos ensinos profundos. As multidões estavam empolgadas com as palavras de Cristo, porque eram profundas, não eram de continente, eram de conteúdo, não era de casca, mas era de polpa. As palavras proferidas por Cristo no Sermão do Monte tinham uma amplitude de conhecimentos sobre a vida, sobre a morte, sobre os relacionamentos. As palavras proferidas por Cristo no Sermão do Monte tinham outro calibre, diferente dos ensinos proferidos pelos escribas e pelos fariseus. Porque as palavras de Cristo, não só no Sermão do Monte, mas todas elas, mas aqui em especial, não foram palavras frívolas. Seus ensinos não foram simplistas, seus posicionamentos não foram medíocres. O Sermão da Montanha é considerado a nova lei. Ele diz: eu não vim revogar a lei, eu porém vos digo. Mas o Sermão da Montanha é considerada a nova lei, porque a mensagem que o Sermão da Montanha nos dirige, e dirige-se à igreja, e a igreja é o novo Israel, não ao antigo Israel como alguns querem. O Sermão da Montanha foi dirigido ao novo Israel, a igreja. O Sermão da Montanha nos apresenta a conduta ideal cristã, porquanto a igreja cristã é o Israel de Deus. Por isso a importância do Sermão da Montanha, por isso é considerado a lei maior. E os capítulos 5, 6 e 7 em especial tratam dessa nova lei, dos conceitos sobre o reino de Deus. Alguém disse que o Sermão do Monte é a plataforma do reino de Deus, e trata da instrução aos herdeiros do reino de Deus, que somos nós. E nós poderíamos aqui, meus irmãos, começar com uma série sobre o Sermão do Monte e passaríamos o ano inteiro falando sobre o Sermão do Monte. Mas nós, em razão de ser o primeiro dia do ano novo, estamos destacando o capítulo 5, 3 versículos, o 14, o 15 e o 16. Por quê? Porque eles têm lições preciosas para nós, para a minha vida, para a vida dos amados irmãos, como indivíduos e como igreja. No capítulo 5, verso 14, ele diz: vós sois a luz do mundo. Qual é a lição que isso nos traz? Que como discípulos de Jesus, nós somos a luz do mundo. E é interessante quando ele diz: vós sois a luz do mundo. Essa luz se refere a Deus, a Israel, a Torá e outros elementos importantes da religião. Vós sois a luz do mundo. Então, quando ele diz luz, se refere a Deus. A luz
Outra lição, a exemplo do salmo, ela deve ser útil, tem que ter utilidade. Então, na hora em que ele diz, vós sois a luz do mundo, nós vemos então, nós somos então inclinados a pensar sobre a utilidade. E nesse caso, a luz deve brilhar livremente, sem qualquer empecilho. Os discípulos, nós somos a luz do mundo. Por quê? Porque Cristo é a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Nele estava a luz e a luz era, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Qual é a lição que tiramos disso, meus irmãos? Que nós somos luzes secundárias, porque a luz verdadeira é Jesus. Ele próprio diz, eu sou a luz do mundo, mas aqui, ensinando no Sermão do Monte, vós sois a luz do mundo. Significa dizer que nós somos luzes secundárias, porque nós brilhamos, porque primeiro brilhou em nossa vida a luz que é o Senhor Jesus. A luz deve brilhar de maneira livre, sem nenhum empecilho. Os crentes são essas luzes secundárias. Qual é a significação disso? Significa dizer que a vida e não as palavras deve ser o verdadeiro mote do verdadeiro testemunho. As pessoas têm que ver em nós brilhar a luz de Cristo. Vamos abrir a Bíblia em Filipenses capítulo 2, verso 15. Filipenses capítulo 2, verso 15. O apóstolo Paulo diz aqui o seguinte: observe bem, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Observe, nós somos chamados aqui de luzeiros, brilhando como luzeiros, astros do mundo. Então, meus irmãos, os crentes são luzes, porque participam da luz que vem da fonte luminosa, eterna, brilhantemente eterna, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós testemunhamos, quando nós internalizamos os ensinos do Sermão da Montanha, especialmente este, que nós somos a luz do mundo, refletindo a luz de Cristo, nós estamos dando testemunho de que Jesus Cristo é a luz que veio ao mundo, como diz o apóstolo João no capítulo 1 do seu livro. Então, primeira lição: os discípulos, nós somos a luz do mundo, refletimos a luz de Cristo. Mas não somente isso, olha que privilégio, refletir a luz de Cristo. Refletir a luz de Cristo, meus irmãos, significa refletir a beleza de Cristo. Existe um corinho do nosso tempo, não se canta mais, eu fico impressionado. Ninguém canta mais, viu, Elias? Esses corinhos antigos, que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor, ó tu chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Significa dizer que nós somos a luz do mundo, refletindo a luz de Cristo. E a luz que tem que ser refletida com a nossa vida, com o nosso testemunho, vai dar como consequência para o mundo que nós somos luzeiros, essas luzes do mundo, refletindo a beleza de Cristo. Primeira lição: os discípulos são a luz do mundo. Segunda, a luz do mundo é visível. No verso 15, ele diz que não se pode edificar uma casa sobre os montes. Não se pode, por exemplo, colocar um candeeiro debaixo do velador, tem que ser visível. Então, a luz do mundo é visível. E o interessante é que o mundo aqui é associado a trevas, a ignorância, a esfera da escuridão. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, diz o profeta Isaías, quando falava do nascimento de Jesus. Jesus foi a luz entre os homens. E aí, João capítulo 1, verso 15 diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ou seja, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, porque não pode prevalecer contra Jesus Cristo,
e não pode prevalecer as trevas sobre a igreja, porque Jesus Cristo disse que fundou a igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, não prevalecerão contra cada um de nós, porque nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Nós somos luzes visíveis. O mundo tem que olhar para nós e ver a luz de Cristo. Os crentes devem ser como uma cidade edificada sobre um monte, e que todos estão olhando a luz do mundo. Quem usa essa luz reflete a personalidade de Deus, porque tem o caráter de Deus. Isso é muito sério. A luz do mundo tem que ser visível. Não dá para entender que você entre no ambiente e não ilumine o ambiente com a luz de Cristo. Então essa luz é visível, é luz do mundo, mas é luz visível. Mas uma terceira lição que nós tiramos aqui é que essa luz é ativa e é resplandecente. E aí então o verso 16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então vejam, os crentes são luz em geral, mas essa luz é constante, é como a luz da candeia. Eu me impressiono quando eu vou analisar essa palavra de Cristo. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. O nosso testemunho, a nossa vida, as nossas palavras, os nossos atos, os nossos pensamentos, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam a vossa vida. E aqui diz o próprio Cristo: as vossas boas obras, e façam o que? Glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Em outras palavras, nós é que temos que testemunhar, nós é que temos que ter cuidado com a nossa vida, nós é que temos que resplandecer a luz de Cristo, para que os outros, vendo o nosso proceder, possam glorificar a Deus que está no céu. O nosso testemunho glorifica a Deus. E outra coisa que chama atenção é essa palavra vosso Pai. É impressionante que é a primeira vez que Cristo ensina Deus como Pai. No Novo Testamento é a primeira vez no Sermão do Monte. Para glória, veja as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai. Essa palavra vosso Pai é a primeira vez que Cristo utiliza no Sermão do Monte. Ensino comum entre os judeus, meus irmãos, Jesus não estava introduzindo alguma doutrina nova, mas ele utilizava a compreensão que o povo já tinha para dar ênfase à necessidade de nós deixarmos a luz de Deus brilhar em nossa vida. Então veja, os discípulos são a luz do mundo. Essa luz tem que ser visível e tem que ser ativa e resplandecente, para que os outros possam glorificar a Deus através da nossa vida. Vejam as vossas boas obras. Deus tem prazer nas obras dos seus filhos, porque as obras que ele fala aqui, que os discípulos realizam, provam que os discípulos são filhos de Deus e que revelam a natureza de Deus. Essa questão, por exemplo, não, mas nós não somos salvos pelas obras. O apóstolo Paulo é direto nisso aí. Efésios capítulo 2, verso 8. Tá? É muito direto. Tá? Pela graça sois por meio da... Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, as obras são feitas não para alcançar por meio delas a salvação, mas devem ser feitas por amor a Deus. Os homens têm que ver em nossa vida a obra de Deus. Fé e obra são expressões da salvação progressiva. Daí eu ter dito aqui, repito agora, a necessidade de compreendermos a natureza da salvação. Muitos não sabem a natureza da salvação. A salvação é instantânea, chama-se regeneração, novo nascimento, ato de Deus. Mas a salvação é progressiva, se chama santificação. A vida nossa, a nossa caminhada para o céu, a senda que nós temos que trilhar, fazendo boas obras,
para que os homens vejam essas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Então, salvação progressiva. Muita gente pensa, não, mas no céu, sim, nós temos um estágio ulterior, que é a glorificação. É instantânea, é progressiva, é ulterior. Mas aqui as obras, as boas obras que Cristo fala, pelas quais os homens verão e glorificarão a Deus, nós vemos na salvação progressiva. A salvação não tem dúvida nenhuma, vem pela fé, como diz o apóstolo Paulo, mediante a graça de Deus. E essa graça foi demonstrada por Jesus Cristo. No entanto, as obras são essenciais a essa salvação progressiva. Nós fomos salvos para servir. No capítulo 15 de João, Jesus Cristo diz a coisa, deixa muito claro: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não der fruto, olha só, fruto, através do testemunho, através da vida, através do sacrifício, para que os homens vejam essas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Isso, meus amados irmãos, é absolutamente essencial. Tiago levanta a questão vital. A fé religiosa deve ser ativa, a fé religiosa deve ser produtiva e deve ser frutífera. Ramos que frutificam. E frutificamos por quê? Porque nós estamos limpos. Nós somos lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro. A fé deve ser fonte de um caráter de ações justas, pois só assim a fé será autêntica. Temos que ter na ponta da língua resposta para qualquer um que pedir a razão da esperança que há em nós, como diz o apóstolo. A fé verdadeira, meus irmãos, consiste na outorga, na doação da alma aos cuidados de Cristo. A questão é que a gente não outorga os cuidados de Cristo. Nós queremos cuidar da nossa vida, nós somos muito frágeis, nós somos muito vulneráveis. Então temos que deixar aos cuidados do Senhor Jesus Cristo, ou seja, descansar. Tem um que diz, descansando no poder de Deus. A fé verdadeira consiste na outorga da alma a Cristo, para sermos transformados conforme a imagem moral e metafísica e conseguirmos, meus irmãos, alcançarmos a bênção de partilhar da plenitude de Deus. Vamos ver Efésios capítulo 3, 19. Epístola aos Efésios capítulo 3, 19. Efésios 3, 19. O apóstolo Paulo coloca aqui uma coisa, Efésios 3, 19, ele coloca aqui uma coisa muito séria. 3, 19. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pensamos, segundo o poder que nós opera, a essa glória da igreja por Jesus Cristo em todas as gerações para sempre. Mas antes disso, a operação do poder, ele diz, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ramos que frutificam, para quê? Para que os outros possam glorificar a Deus. Nós temos que ser cheios de toda a plenitude de Deus. E o apóstolo Paulo aqui coloca uma coisa aparentemente impossível. Nós temos que ser cheios de toda a plenitude de Deus. Olha só, e conhecer o amor de Cristo. Ou seja, o caminho é conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que, conhecendo esse amor, nós sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Mas o ensino do Novo Testamento é um pouco mais adiante. Vamos ver 2 Pedro 1,4. 2 Pedro, segunda epístola do apóstolo Pedro, verso 1, verso 14. Verso 4, aliás. Capítulo 1, verso 4. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência existe no mundo. Meus irmãos, as obras
se forem consideradas como obras do Espírito no íntimo, nada mais, nada menos são elas do que a prática do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, amor, gozo e paz, benignidade, bondade, misericórdia, fé, domínio próprio. Então, as obras se confundem com a graça, pois essas obras são expressões da graça. Nós somos salvos para servir. Por isso é que tem um hino que nós cantamos nas igrejas, nós cantamos de lábios: não sou eu, por Cristo salvo. Aí repete: ó, não sou eu, bom Jesus, sou todo teu. Olha que hipocrisia. As obras, essa que Cristo diz: vejam as vossas boas obras, elas têm um caráter espiritual, porque essas obras são resultado da fé. As obras são resultado da natureza inerente da graça e tem como objetivo a transformação do ser humano segundo a imagem moral de Deus em Cristo. Praticar boas obras é revestir-se, meus amados irmãos, de Cristo. Não basta aceitar um credo, dizer eu sou crente. Não basta isso não, somente. Para pensar que Deus aceita-nos diante dele. Não. É necessário que a fé transforme a nossa vida todos os dias. Que sejamos encontrados à imagem de Cristo de glória em glória, como diz a palavra. Temos que espiritualizar, meus irmãos, a nossa vida na direção da imagem completa de Cristo, formando a vida de Cristo na nossa vida, através do testemunho. Por isso, a salvação progressiva é santificação, e a santificação é a continuidade da conversão, algo absolutamente necessário na salvação. A salvação vem através do ser, mas vem através do praticar e não do meramente crer. Você é desafiado a mostrar com boas obras a sua fé, o calibre da sua fé. Por isso precisa: resplandeça a vossa luz diante dos outros, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Que fique muito bem explicado que não há qualquer contradição entre a graça e as obras, pois quando as obras se expressam de maneira correta, são duas maneiras diferentes de ver a mesma coisa, ou seja, a salvação progressiva. Nós estamos no processo da santificação. Fique bem claro que as obras são a salvação na prática, são a salvação exteriorizada. Por isso, meus amados irmãos, brilhemos diante dos homens, e as nossas obras glorificarão ao Pai que está nos céus. E isso não sou eu que estou dizendo, é o próprio Cristo. Então vamos resplandecer a luz de Cristo e iluminar este mundo perdido, necessitado do nosso testemunho para glorificar a Deus com a nossa vida. Que Ele nos abençoe. Amém. Preparemos-nos, meus irmãos, para a celebração da ceia do Senhor. Eu sempre ressalto, quando celebro a ceia do Senhor, que esse momento é um momento de profunda espiritualidade. Não é apenas um ato do culto feito no final, no primeiro domingo de cada vez, no praxe, mas é um momento
estamos rememorando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário em nosso lugar. Quando eu penso na ceia do Senhor, eu penso no capítulo 53 do profeta Isaías. Quem creu na nossa pregação e a quem se manifestou no braço do Senhor, porque foi subido como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparecido em formosura e olhando nós para ele, de uma beleza víamos para que o desejássemos. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então temos que rememorar tudo isso. Ele não tinha aparecido em formosura, mas as palavras que ele proferiu, em especial no Sermão do Monte, foram as palavras mais belas que o homem já ouviu. Ele não tinha aparecido em formosura, mas o seu sacrifício, as feridas que lhes foram feitas, são feridas que trazem cura. Por isso esse momento é o momento de rememorar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós vamos então proceder a esse momento de profunda interiorização espiritual, de exame se estamos certos com Deus. Podem participar deste ato os crentes biblicamente batizados, nos termos do Novo Testamento, batismo por imersão, em comunhão com Deus e em comunhão com as suas igrejas, e podem participar deste momento, porque a ceia é como nós dizemos, é do Senhor, não é a ceia do pastor, não é a ceia da Igreja Batista do Ariquim. Então pode participar deste momento todos que estão enquadrados dentro disso. Agora, existe uma exortação feita pelo apóstolo Paulo. Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Porque o que Isaías visualizou nos 700 e tantos anos antes foi Jesus Cristo sendo crucificado em favor dos nossos pecados. Então, não fazer isso, ou fazê-lo de maneira hipócrita, significa que nós estamos fazendo para a nossa própria condenação. De modo que nós vamos cantar o hino Pão da Vida, o hino número 516. Tá? 516, Pão da Vida. Eu vou pedir aos diáconos que agonizam esse espaço aqui à mesa, e os irmãos são convidados a participar dos elementos pão e vinho. Lembrando que o pão continua pão, o vinho continua vinho, que no caso aqui é suco de uva, mas representa, meus irmãos, tirados eles que são do uso comum para o uso espiritual. Este momento ele não confere graça, como algumas correntes religiosas ensinam, mas é um momento de que rememoramos o sacrifício de Cristo, e isso nos leva a ficar crentes melhores para a glória de Deus. Amém. Então vamos fazer a distribuição do elemento pão, do elemento vinho. Continuamos ainda dentro daquela orientação da pandemia. Os dois elementos são entregues na mesma hora. Nós vamos então fazer agora. Oh,
apóstolo Paulo orientou a igreja de Corinto que lá estavam desvirtuando a celebração da ceia, estavam transformando a celebração da ceia numa orgia, imagina um desvio. O apóstolo Paulo orientou a igreja de Corinto sobre a celebração da ceia, e não poderia ser um banquete material. Ele disse que se quiser comer, até se empanzinar, em outras palavras, usando uma terminologia muito nordestina, faça em casa. Aqui não, aqui a coisa é diferente. Então ele orientou a igreja que temos fé, no seguinte sentido, lá na primeira epístola, capítulo 11, aos Coríntios, ele diz: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comeis, é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é vertido por vós, fazer isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão, beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, há uma dimensão futura, escatológica, da volta de Cristo neste momento. Mas ele, antes de comer o pão, ele deu graças. Eu vou pedir a irmã Raulina que dê graças pelo pão da vida antes de nós participarmos do primeiro momento. Tomai e comeis, que é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Comamos então do pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é vertido por vós. Fazer isto em memória de mim. Vamos dizer todos: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Por isso o Senhor permitiu todos. Amém. Vamos cantar, meus irmãos, o hino Quando Deus Fizer Chamada. Hino 157. Antes de começar o hino, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quando Deus fizer chamada, quer que a família será conosco? Quando Deus fizer chamada, nós estaremos. Amém.
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, repousem sobre vós, irmãos, e convosco permaneçam, desde agora e para todo sempre. Amém. Podemos tentar orar silenciosamente enquanto está concluído.